Como se tornar o pior aluno da escola é um filme de 2017, dirigido por Fabrício Bittar, baseado no livro do que é co-roteirista Danilo Gentili. E é um filme ruim. Na moral, sim, tá, Iago, é porque o filme não é pra você. O filme é ruim, o filme é... Eu não tinha assistido em 2017, deu essa polêmica toda aí envolvendo agora o fato de um deputado bolsonarista chamado André Fernandes soltar um vídeo denunciando a apologia à pedofilia cometido por esse filme do Danilo Gentili. Nem é do Danilo Gentili exatamente o filme, né? O filme é baseado num livro dele, ele é co-roteirista, mas o filme nem é dele exatamente. Mas sim, deputado bolsonarista, num domingo, solta um trecho do filme mostrando que o filme é uma apologia à pedofilia. Instantaneamente, vários outros bolsonaristas compartilham tudo isso. E enquanto tá tudo dentro de uma agenda e de uma bolha política, às vezes nem é interessante comentar a respeito. Mas então, segunda-feira, terça-feira, vários pais, vários pastores apareceram preocupados com a apologia à pedofilia naquilo que os nossos filhos estão assistindo. É isso mesmo? Bom, parei pra assistir o filme. Tive que fazer esse sacrifício terrível na minha segunda-feira à noite. Assisti essa porcaria de filme. É um filme ruim da peste. Ai, meu Deus do céu. Mas é apologia à pedofilia? Não é? O que é que tá de certo e tá errado dessa história? Esse é o Mundo Cópia dessa quarta-feira. O filme tem dois personagens principais, que é o Bernardo e o Pedro. São estudantes, e esses estudantes querem se dar bem na escola sem ter que estudar muito. Esse é o resumo da vida de todos nós, certo? Em algum momento da história, eles encontram um caderno dentro do banheiro, que fala sobre como ser o pior aluno da escola, e então tem todas as aventuras dele lá, tentando ser alunos com altas confusões e altas aventuras e coisas assim. É um humor pastelão adolescente, não é o tipo de filme com o qual eu me divirto, mas esse filme entrou aí na agenda do momento pela acusação de que esse filme fazia apologia à pedofilia. Inclusive, tem uma notícia que o Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou nessa terça-feira, em caráter cautelar, que as plataformas com direito de distribuição do filme Como se tornar o pior aluno da escola em seu portfólio suspendam a exibição imediatamente. Se elas não cumprirem a decisão da Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, em 5 dias, podem pagar multa diária de 50 mil. E assim, as mães e os pais aí estão, ó, tacando fogo na roupa. Pastores já começaram seus carrosséis e os seus textões no Instagram. Porque, enfim, quando uma coisa aparece em tese fazendo apologia à pedofilia, acabou. É o pior mal que alguém pode cometer no mundo, é abusar sexualmente de uma criança. Se um filme faz apologia à pedofilia, tem que tacar fogo mesmo em todo mundo que tá relacionado a esse filme. Mas qual é o negócio? Eu fui assistir o filme pra entender. Assim, vamos ser muito sinceros, eu nem precisava assistir o filme pra saber o que é que tava acontecendo ali, porque as coisas eram tanto óbvias. Mas, como o pessoal tava todo mundo comentando do filme sem ter assistido, eu quis me dar o luxo de assistir o filme só pra poder falar com clareza acerca disso. O filme faz apologia à pedofilia? Vou colocar aqui a cena, a gente vai comentando enquanto o Tuller deixa ela passando aí. Na cena, certo? A gente tem dois garotos que encontram no banheiro um caderno, e esse caderno tem o nome ali do dono dele, e eles vão atrás de quem é o dono desse caderno. Pesquisam na internet, acham o endereço, chegam no muquifo de um professor lá da escola. Eles entram na casa de uma pessoa que eles não sabem quem é, cheios de medo, olha onde é que você nos trouxe e tal, não sei o quê. E então pedem favores pra eles, através de um discurso autoritário e moralista. Aquele professor tenta pedir favores sexuais àquelas crianças e chega a iniciar, não é, uma tentativa de abuso ao colocar a mão de uma das crianças no seu pênis. A cena retrata pedofilia, certo? Isso é muito claro. A cena retrata pedofilia. Tô dizendo isso com clareza porque quando eu comentei acerca no Instagram, apareceu uns Zé Ruela aqui, sabe? Zé Maria 1234 no Twitter. Ah, mas vai dizer que não é pedofilia. Não, é pedofilia. A cena retrata pedofilia. Isso é claro, isso é corretamente certo. Há ali um abuso sexual. O que é que a gente encontrou na internet? As pessoas pegavam essa cena, onde ela começa uma cena já no meio, antes da cena terminar, param, não é? E fazem parecer que o filme tá retratando um ato de pedofilia como se fosse uma coisa boa. Porque se você chama de apologia, tá dizendo que é porque o filme tá defendendo aquilo. O que acontece? As crianças se desesperam, tem até um deles desenhado, que é um parte do recurso visual do filme, vomitando, não é? Eles saem correndo. Depois disso, né, eles se encontram outro dia e uma criança repreende a outra. Ó, o que você fez, a gente passou por isso, não sei o que e tal. E a ideia que aparece ali é que você tem um vilão. Aquele professor, ele não é um personagem positivo ou bom do filme. Aquele professor é um personagem que, com estrutura de autoridade, tenta convencer as crianças a fazer algo que seria horrível. Quando as crianças fogem disso, elas não aceitam participar disso, elas se sentem mal com aquilo, sabem que aquilo é uma coisa ruim. Isso é uma apologia à pedofilia? Claramente não é.
Você não precisa de muita inteligência ou de muito estudo pra perceber que essa cena retrata pedofilia, mas não tá defendendo pedofilia. Para que a cena estivesse fazendo um tipo de apologia à pedofilia, você tinha que ter o quê? As crianças assentindo aquilo, alguma linguagem de justificativa real pro que tá acontecendo, as crianças de alguma forma racionalizando ou normalizando aquilo que passaram, ou aquele personagem sendo tratado como um herói ao longo da narrativa, sem nenhuma complexificação do seu caráter. Isso não acontece, até porque o filme não é um grande drama, é uma comédia pastelona adolescente. Quando a gente fala na linguística sobre fala, sobre discurso, a gente sempre fala sobre o aspecto perlocucionário da linguagem. O que é isso? É o efeito que você quer causar naquele que te ouve. Qual é o efeito da ação aqui, então? Você tem um filme, é um adolescente, você tem ali pessoas acima de 14 anos assistindo. 14 anos é a censura que o governo dá pro filme, ou seja, um grupo de agentes do governo assistiu aquele filme por completo e colocou censura 14 anos pra aquele filme. Isso foi uma decisão do governo. Se essa decisão é mais acertada ou mais errada, devia ser 16, devia ser 18. Aí eu não tenho parâmetros técnicos pra avaliar isso. Eu não gostaria que meu filho de 14 anos visse esse filme, mas isso não é uma decisão de quem fez o filme, é uma decisão governamental sobre o filme. Então adolescentes ali de 14 anos pra cima assistem aquele filme e percebem o quê? Veem o quê? Encontram o quê? Uma figura de autoridade as convidando a um ato imoral e aquilo sendo tratado como uma coisa horrível. Qual é o efeito que isso gera em quem assiste? É o efeito de tratar aquilo como uma coisa perigosa, de não ouvir convites indecentes desse tipo de pessoa, ainda que esteja em situação de autoridade, de entender que se eles se colocam sozinhos na casa de um adulto, em um ambiente esquisito, eles vão estar sujeitos a esse tipo de abuso. Me parece que o efeito disso em quem assiste seria muito mais positivo do que negativo nesse aspecto específico de análise do que está sendo dito sobre pedofilia. Tanto que essa é a intenção do Danilo Gentili no roteiro do filme que foi feito. Em uma entrevista que ele deu ao Morning Show, ele diz o seguinte: o que esse gabinete do ódio faz de maneira coordenada é exatamente isso. É tentar ganhar a opinião pública das pessoas bem intencionadas. E o truque é muito claro. Quando você pega e fala assim, pedofilia, por acaso alguém, tirando um pedófilo, é a favor da pedofilia? Óbvio que não. Esse é um dos maiores absurdos da humanidade. Então, quando você cria que alguém é a favor da pedofilia, automaticamente você cria o mundo todo contra você. O que permeia o livro é sempre se questionar por que devo obedecer. E a cena em questão, ela é exatamente sobre isso. Sobre uma pessoa que se apresenta como o melhor aluno da escola, que seria uma autoridade, pedindo coisas abjetas e absurdas para os alunos, que não obedecem e obedecem ao livro e não obedecem ao cara só porque ele é uma autoridade. Então, na verdade, em momento algum, o filme faz apologia à pedofilia. O filme vilaniza a pedofilia. O filme mostra que não é porque alguém se diz professor, diretor, que você deve obedecer sem questionar antes, porque nem toda ordem vindo de uma autoridade, ela é genuína, nem toda ordem deve ser obedecida. Então, o filme é sobre isso, sobre pessoas que se aproveitam de um discurso falso moralista, pessoas que se aproveitam de um discurso politicamente correto para fazer as maiores barbaridades do mundo. Então, nós devemos sempre questionar essas pessoas. Esse é o âmago da cena. Então, é uma cena que vilaniza a pedofilia. Ou seja, o filme vilaniza a pedofilia e não faz apologia à pedofilia. A pedofilia aparece lá e aparece vilanizada. Não aparece como um ato heróico, aparece como um ato de maldade. Logo, não existe nada em termos de análise da narrativa que nos faça acreditar que esse filme quer gerar um tipo de apologia, de defesa, de normalização do ato de pedofilia. Muito pelo contrário. Agora, você pode dizer, Iago, mas esse é um filme de comédia. Tratar de temas tão pesados num filme de comédia é uma coisa boa? Bom, aí vai do gosto pessoal de cada um. Se você assistir, por exemplo, Jojo Rabbit, você tem uma criança cujo amigo imaginário é o próprio Adolf Hitler, certo? Dentro de um contexto de Segunda Guerra. Tá sendo tratado de forma absurda, jocosa e satírica, há algo extremamente pesado. Mas há um efeito que está sendo gerado a partir disso. Há algo percolucionário ali, há um efeito que vai ser gerado nas pessoas e o efeito não é de apologia a Hitler, pelo contrário. Ao fazer uma criança ter Hitler como amigo imaginário, alguém pode achar, nossa, olha só que nível de banalização do tema do nazismo. Mas é um tipo de sátira, é uma forma de fazer arte. Você pode gostar ou não gostar, mas algo está sendo dito e nesse filme não é defesa do nazismo, como no filme que o Gentili participa, não é uma apologia à pedofilia. Agora, é um filme bom? É um filme que eu gostaria de ver? Não é, certo? Eu acho um filme ruim, eu acho a piada ruim, eu acho que não é a forma que eu gostaria que meus filhos fossem apresentados ao tema da pedofilia, mas o modo como você pune um filme que você não gosta é não assistindo. O modo como um filme que lida com temas de forma não muito apropriada é rechaçado é através da opinião pública e da crítica. Não é através do Estado multando que esse filme seja exibido e nem através de mentira, porque aí é um problema. Se a gente mente sobre o que tá no filme, a gente cria um clima e
um estardalhaço muito perigoso, onde a gente acha que o mal está na esquina. Porque tem uma questão política em volta nisso. Eu não quero ficar aqui no Mundo Cópia falando de temas políticos o tempo todo, que eu quero que aqui seja um refúgio dessas loucuras políticas. Mas parte do processo de eleição do governo da situação foi através de um discurso apocalíptico. Eu escrevi sobre isso em um livro chamado A Religião do Bolsonarismo. Você pode comprá-lo, tá na segunda edição já se você quiser. O apocalipse faz parte da campanha política. Dizer que ou eu me elejo ou o mal absoluto vai reinar é uma ferramenta muito boa de ganhar votos de evangélico. Então, em ano de eleição, quando o candidato da situação tenta fazer parecer que os críticos do governo, porque o Gentili é um crítico do governo, faz apologia à pedofilia, o que ele tá tentando fazer? Tentando te fazer acreditar que este homem e os candidatos deste homem, as pessoas em volta disso, são pessoas que vão levar seu filho à sexualização precoce. Que eles são defensores de um tipo de moralidade, que são barreiras de impedimento de um avanço da imoralidade que vai fazer você ver neles um tipo de candidato. Poxa, se a pedofilia tá aí, passando na TV como uma coisa normal, e os únicos candidatos que denunciam isso são esses, eu vou votar nesses. E acaba que gente boa, gente de bem, gente crente, gente que ama o Senhor, gente que quer o que é certo pra sua família e pros seus filhos, acabam sendo usados como massa de manobra pra agendas políticas e pra uma campanha de determinada corrente política. E isso é muito feio, porque cristãos são homens e mulheres da verdade. O próprio Danilo Gentili diz isso na entrevista, criticando o Marco Feliciano, que antes divulgou o filme, que agora diz que, eita, nem vi, hein? Acho que fui no telefone na hora que essa cena passou. O que é claramente uma mentira descabida. Eu vou deixar passar aí fala indignada do deputado. Quer dizer que uma criança que se nega a fazer esse tipo de coisa é uma criança retrógrada? Quer dizer que uma criança que se nega a fazer esse tipo de coisa é uma criança preconceituosa? Quer dizer que esse tipo de coisa é algo super normal e que as crianças precisam abrir a cabeça? Senhores, que nojeira! Que nojeira! Isso é pedofilia, isso é abuso sexual, abuso de menores, abuso infantil. Isso não pode ficar impune, senhores. Como parlamentar, eu estou encaminhando o caso ao Ministério dos Direitos Humanos. Isso não pode ficar impune. Qual é o erro do deputado ao ele dizer, olha, quer dizer então que a criança que não aceita isso é retrógrada, é não sei o quê? Ele assume o discurso do vilão como se fosse um discurso verdadeiro. Claro, essa é a justificativa do vilão. O vilão, ele tá tentando justificar o seu ato pedófilo, o seu ato criminoso através de determinados usos de linguagem. Então a linguagem dele é dizer, isso é ser retrógrado, isso é uma coisa extremamente muito fechada, sabe? Esse é um discurso comum dos abusadores, certo? Os abusadores usam esse tipo de discurso, tentam se dar bem através de convencimento. Ao trazer esse tipo de narrativa de convencimento na obra, em algum nível você municia quem assiste a obra, já que esse é o tipo de discurso que vai ser usado, e você já se prepara pra conseguir responder esse tipo de coisa. Achar que o discurso do vilão é o discurso da obra é não saber ver a obra. Então quando ele grita e diz que você tem que boicotar, vou mandar para os direitos humanos, cara, isso é loucura, certo? Isso é burrice, Uma coisa é a senhorinha, uma coisa é o pai de família, é o membro de igreja, é o pastorzinho do interior, de periferia, cai num vídeo desse e assiste só isso e se deixa levar, ok, isso é uma coisa, isso é um jeito irresponsável de lidar com as mídias sociais, mas é uma coisa. Outra coisa é, de caso pensado, alguém que ganha politicamente com esse tipo de discurso. Aí o André Fernandes não tá sendo apenas burro, quer ser burro, mas ele também tá sendo desonesto, porque ele sabe que ele se beneficia desse tipo de discurso, ele deveria ser mais responsável no modo como ele apresenta a crítica literária. É como se eu assistisse um filme sobre a Segunda Guerra Mundial e tem um discurso de Hitler e tá vendo, olha só, o filme tá mandando matar judeu, entendeu? Ou você assiste o Tropa de Elite, aí quando aparece o pessoal lá tentando se dar bem, olha, ó, quem quer rir tem que fazer rir, tá vendo, ó? Tá ensinando, o filme está ensinando a pedir suborno, e isso é loucura. Isso é não conseguir entender como se interpreta no nível mais básico uma obra cinematográfica. Tanto que o Fábio Pochá, que interpreta o personagem, que eu tenho certeza que é baseado num filme chamado Um Olhar no Paraíso. Esse filme é muito pesado. Eu tenho quase que é sobre um psicopata pedófilo, certo? A caracterização física é muito parecida, o Pipo Tuller colocar lado a lado aí. Ele comentou dizendo o seguinte: o Marlon Brando interpretou o papel de um mafioso italiano que mandava assassinar pessoas. A Renata Sara roubou uma criança da maternidade e empurrava pessoas à escada. A Regiane Alves matava idosos. Mas era tudo mentira, tá, gente? Essas pessoas na vida real não são assim. Temas super pesados são retratados o tempo todo no audiovisual. E às vezes ganham prêmios. Jack Earl Haley concorreu ao Oscar em 2007 interpretando um pedófilo no excelente filme Pecados Íntimos. Só que quando o vilão faz coisas horríveis no filme, isso não é apologia ou incentivo àquilo que ele pratica. Isso é o mundo perverso daquele personagem sendo revelado. Às vezes é duro de assistir, verdade. Quanto mais bárbaro o ato, mais repugnante. Agora imagina se por conta disso
não pudéssemos mais mostrar nas telas cenas fortes, como o tráfico de drogas e assassinatos? Não teríamos o excepcional Cidade de Deus, ou o tráfico de crianças em Central do Brasil, ou a hipocrisia humana em O Alto da Compadecida? Mas ainda bem que é ficção, né? Tudo mentirinha. E aqui é maravilhoso essa jogada final do Porchat, de quem eu discordo, obviamente, em muitas coisas, mas que, veja, se por um lado o ato retratado é mentira, o ator não é aquilo que está sendo retratado por ele na sua atuação, ele tá lidando com coisas reais e tá falando de coisas que realmente existem. O efeito que isso quer gerar em nós não é efeito de nenhuma forma criar apologia, mas é representar justamente a maldade. Agora, existe um nível onde o debate é um pouco mais intrincado. E aqui as coisas talvez comecem a ficar um pouco mais problemáticas acerca do filme, que seria acerca dos atores. Certo? Os atores Bruno Munhoz e Daniel Pimentel eram adolescentes durante as filmagens do filme. Ter adolescentes participando da encenação, certo? Daquele ato de abuso, seria um problema pro filme? E é aí que as coisas talvez fiquem um pouco mais complicadas. Certo, os pais da criança certamente autorizaram que eles participassem do filme. Isso é uma coisa realmente importante. Os adolescentes não fazem um filme sem os pais lerem o roteiro e aprovarem, então eles tinham ali a aprovação dos pais. A cena, por si só, é grotesca. Grotesca no modo como ela é montada. Mas como é que a cena foi filmada? A cena é filmada de um modo em que o que as crianças participam, no fim das contas, é de ouvir uma proposta indecente. Certo? E dentro de toda a fala do personagem do Fábio Porchat, a proposta indecente de forma explícita é quando ele fala sobre masturbação. Vocês masturbam o tio, né? Eles falam isso de uma linguagem um pouco mais explícita. Depois disso, ou antes disso, não existe nada por si só que seja fisicamente perigoso para aquelas crianças. Até que há uma encenação, né, dele pegar a mão de uma criança e levar até o seu falo. Isso é encenado, mas os ângulos de câmera não colocam a mão do adolescente realmente no Fábio Porchat. Existem sempre ângulos ali que pressupõem que a mão foi levada até o falo, mas, claro, aquilo não acontece de fato, certo? Então há de se questionar toda a sabedoria envolvida em um ator mirim encenar uma cena como essa. Claro que dependendo da forma como isso é filmado, uma experiência traumática pro ator mirim, é bem improvável. Os pais geralmente estão ali, masturbação não é um assunto que geralmente crianças de 14 anos não sabem, geralmente sabem muito mais do que deveriam. Pedofilia é um tema que certamente, não é, eles devem saber que existem. Saber que existe professor tarado também é uma coisa que eles devem saber que existem. Isso é uma coisa que é perigosa para aquelas crianças, a encenação em um ambiente controlado com a presença dos pais, onde a coisa nem acontece em si, mas o ângulo de câmera é colocado para parecer que aconteceu. Bom, aí é um outro debate. E é um debate que eu tenho minha ética pessoal a respeito disso. Nunca permitiria que um filho meu participasse disso. Se meu filho fosse um ator mirim e eu lesse o roteiro, eu ia dizer, não, meu filho não. Eu acho que não é a melhor escolha que um pai pode fazer acerca dos seus filhos, permitir que eles participem desse tipo de filme. Então é fundamental questionar um aspecto anterior sobre trabalho, sobre como é que funciona o aspecto legal da participação de adolescentes nesse tipo de coisa. E certamente há conselho ético, certamente houve profissionais da área do cinema que participam disso para poder julgar o quanto, não é, pode existir ali explicitudes envolvendo adolescentes, e houve agentes de governo que assistiram o filme e que julgaram que o filme poderia ser exibido. Você pode ter uma ética diferente para os seus filhos, como eu tenho para os meus filhos. Eu acho que esse filme é um filme ruim e os valores que aparecem ali geralmente não são valores que eu apoio. Agora, tratar isso como pedofilia, como se, sabe, tem nota já na internet de gente tratando como se fosse exposição de material pornográfico, e pegam leis e pegam trechos do Estatuto da Criança e do Adolescente contra filmagem de material pornográfico infantil e tentam aplicar esse filme como se fosse o fato, quando isso é um exagero imenso acerca do que acontece ali, tanto no processo de gravação quanto em tela. Iago, mas uma cena retratar isso não é apologia velada, sei lá, sabe? As pessoas começam a inventar coisas, mas veja, a gente assiste filmes que pessoas assassinam. Isso é apologia ao assassinato? Quando a gente assiste Tropa de Elite, há milicianos que se dão bem no final do Tropa de Elite 2. É uma apologia à milícia? Não. O fato de algo ser retratado na arte não representa uma defesa do que está sendo retratado. A gente tem que conseguir olhar para a arte com clareza e com cuidado. Claro, é um humor pastelão. A gente não quer olhar para isso com cuidado. A gente quer só criticar porque pedofilia é coisa ruim. Mas se nós somos homens e mulheres da verdade, a gente tem que tomar cuidado para não sermos massa de manobra de gente sem caráter, que quer usar a igreja como simplesmente recurso eleitoral e não ficarmos gastando energia e gastando nosso desespero com coisas que nem são tão importantes. Existe pedofilia no mundo aí fora, existe pastores que encobrem pedófilos em suas igrejas, existe maldade e sexualização precoce de nossas crianças vindo de muitos lados. O que a gente está assistindo agora no cenário político por aí é só gente tentando criar mais alvoroço e jogar com os nossos sentimentos mais básicos de proteção. A gente está sendo usado. A gente não pode deixar ser usado. Uma análise literária muito simples daquilo que está na tela nos ajuda a entender o que está naquele filme. É um filme ruim.
não assista não. Mas censurar por pedofilia, aí já é má fé de gente que tá tentando perseguir quem hoje é crítico do governo.